O Grêmio se esforçou para perder pontos hoje na Arena e conseguiu, num empate patético que tem a assinatura de muita gente. Começando mais um conteúdo com a força e aquele apoio da Esportes da Sorte. Aposte em quem aposta no Grêmio, o link está na descrição do vídeo. Fim de jogo na Arena, Grêmio 1, São Luís de Juí também 1. Olha que loucura, né? Ano passado o Grêmio começa a temporada fazendo 4-1 no São Luís na Arena. Ainda mais um Grêmio ainda mais sem ritmo e sem preparo físico do que esse de hoje, porque né, era o primeiro jogo. 4-1, 3 gols do Soares. Realmente, parece que a diferença é só essa, né? Praticamente perdemos só o Soares. Dessa vez foi 1-1, faltaram os 3 golzinhos de Luizito. Mas vamos lá, começar pelo começo. Eu estive na Arena e presenciei um jogo horroroso, né? Acho que eram uns 15 mil gremistas lá, testemunhas e guerreiros, né, que se prestaram nesse calorão que fez em Porto Alegre, em pleno carnaval, apoiar o time numa jornada esquecível, totalmente esquecível, né? Para mim vai ser inesquecível porque eu levei meu filho pela primeira vez ao estádio, ao jogo do Grêmio, né? Então ficou marcado, mas infelizmente ficou marcado com uma atuação horrorosa, patética do Grêmio. O próprio Renato na coletiva, eu acabei de ouvir a coletiva, ele fala do calor, né, que não é justificativa, que o São Luís jogou um dia depois do Grêmio, na última rodada, ainda pegou ônibus para vir de Juí até aqui, e é verdade, é verdade. Eu só acho que tem uma questão física que eu vou entrar aqui um pouquinho, que pode ir um pouco além dessa análise aí do São Luís, ter jogado na quarta, o Grêmio na terça, que é neste combo que eu vou desenhar agora de culpados pelo jogo de hoje, onde talvez a fisiologia possa entrar um pouco, mas essa é a parte mais nebulosa da análise, né? As outras partes são mais visíveis a olho nu. Por que o Grêmio empatou hoje com o São Luís, sendo objetivo aqui, né? Porque o Grêmio empatou hoje com o São Luís na Arena. E não perdeu por um detalhe, né? Um gol ali chorado, achado na retinha final do jogo, já estava quase se encaminhando para uma derrota. Por que isso aconteceu? Aliás, uma derrota que seria merecida, né? Porque a atuação foi patética. Então, resultado à parte, por que o Grêmio teve essa atuação patética que teve hoje? E eu acho, e aí que a gente tenta desmembrar as explicações, às vezes para não se tornar simplista, a gente pode dizer, por causa disso, por causa daquilo. Eu acho que para tu tomar um totó de bola do São Luís, com todo respeito ao São Luís, né, que é um time que não é nem da série D de dado, não tem série, é o famoso fora de série. Para tu tomar um totó de bola do São Luís de Juí na tua casa, merecendo perder inclusive, eu acho que muito dificilmente, se tu é o Grêmio, né, um time do tamanho do Grêmio, muito dificilmente a explicação vai passar por uma ou duas coisas. Então eu acho que a gente tem muitas assinaturas nesse empate medonho que vimos hoje na Arena. E eu começo pelo óbvio, né? A direção do Grêmio, a diretoria do Grêmio, tem dedo nesse empate. Porque se tudo que eu vou falar a seguir, né, os próximos culpados, também tivesse acontecido, também fossem verdades, mas tivesse acontecido tudo isso com um baita time do Grêmio dentro de campo, a gente teria ganho do São Luís de Juí. A gente teria ganho, talvez até jogando mal, talvez até com placar enxuto e tudo mais, mas a gente teria ganho. Então, a atuação patética de hoje é impossível descolar dessa parte da explicação, dessa parte dos culpados que se chamam direção do Grêmio, né? E sobretudo o departamento de futebol capitaneado pelo remunerado Luiz Wagner Vivian, que ninguém sabe o que faz, se faz, não viaja para contratar ninguém, não dá entrevista, ninguém conhece a voz dele. É um cara que me parece... Enfim, não interessa o que ele me parece, é um cara que está à frente do departamento de futebol, que entregou para o Renato esse time horrendo. A gente via às vezes assim, Galdino,
JP Galvão, aí entra um Natan Pescador e não sei o que. Cara, é o time que entregaram pro Renato. Então, grande parte dessa culpa, pelo que a gente viu hoje, pelo horror que a gente viu hoje, né, ela tá dentro dentro do departamento de futebol, a explicação. Ponto. Inclusive eu tava lembrando agora, até não respondi ele ainda, vou responder em seguida, um tio meu me mandou no WhatsApp durante o jogo assim, cara, a gente só não tomou 5 do Inter ano passado, no último Grenal, né, porque eles desperdiçaram gols, porque tinha Soares, porque o goleiro deles estava com a coluna quebrada, sei lá o que, quebrado lá, e blá 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 blá. Esse ano, se a coisa continuar assim, nós vamos tomar os 5 que ficaram devendo ano passado. Cara, e a impressão que dava vendo o jogo era essa. E muito, muito por conta do elenco mesmo, das peças que a gente via. Sabe? Se não é uma gurizada resolver, e hoje o gol foi metade do Gustavo, aquele que entrou bem até, foi um dos poucos que foi razoável no jogo. Cara, se não é depender da gurizada, que nem sempre vai estar pronta, nem todos vão vingar, nem, sabe? Se não é depender desses caras que tem muita incerteza por trás deles, a gente vai depender de quem? Do Galdino, cara. Sabe? Então, assim, a reposição do Grêmio é pavorosa. Os próprios 11 que entram já tem muito asterisco ali, grave, importante. Então, é parte fundamental e importante, sim, dessa explicação, a direção. A culpa do diagnóstico errado, da morosidade, da lentidão, da falta de efetividade. Parece assim que a gente está pagando até um pouco o preço da inexperiência do departamento de futebol, sabe? Não falo só do Brum, que é jovem e tal, mas o próprio Vivian é um cara que nunca fez isso na vida. Ele era um cara da logística da CBF. Nunca fez isso na vida. Daí, às vezes, o Grêmio dá umas respostas que parecem até infantis, sabe? Bah, a gente tentou lá o jogador, ele aceitou o salário, ele gostou de vir, ele, sei o que, mas o clube dele não aceitou. Puxa, que azarão a gente teve. Cara, é uma resposta infantil quase. Porque, hello, that's football, guys. Parabéns, esse é o futebol. Seja bem-vindo. Ó, futebol, departamento de futebol do Grêmio. Departamento de futebol do Grêmio, futebol. Tem que combinar com os russos, realmente, né? É uma coisa que acontece às vezes. Você não pode roubar o jogador dos clubes. É uma parte bem óbvia da história. Inclusive, quando tu fala em criatividade para contratar, às vezes tu pega um jogador que brigou com o técnico, um jogador que a direção não gosta, um jogador que quer sair da Europa e voltar para perto de casa, tem que ter contextos. Tem que ter contextos. Tu não vai chegar do nada num clube que tá lá com um jogador bem e não sei o que e dizer, vem pro Grêmio. O clube vai dizer que não. É óbvio, sabe? Então, tem um combo aí por trás desses erros da direção que respondem muito pelo futebol que a gente viu hoje. Tem a segunda assinatura do que a gente viu hoje, que é do Renato, cara. Desculpa, o Renato até, eu acho que ele, dado o contexto desse primeiro item, né, que ele tem um grupo ruim em mãos, ele vai ser, como é que se diz? A gente vai absolver o Renato de muita crítica nesse ano, na minha opinião, porque o time vai ser ruim. Mas tem coisas que também, cara, o JP Galvão é uma insistência dele, que daqui a pouco vai virar a lá André Balada, sabe? Que ficou um ano se arrastando no ataque do Grêmio. E tipo assim, o JP Galvão é um erro da direção. Sim. Uma opção ruim que estão dando pro Renato. Sim. Mas a partir do momento que tu já tem opções melhores dentro do grupo, cara, já passa a ser culpa do Renato. Poxa, o André Henrique, por mais que não seja a solução do Grêmio para esse ano, tá pedindo passagem. Já tá mostrando que entregar mais que o JP Galvão, ele entrega com uma mão nas costas. Aí o Renato bota ele na ponta pra continuar usando o JP. Não, cara, não. Sabe? Então aí já é culpa do Renato. E aí outra coisa, o Renato eu acho que fez outras questões do jogo que eu achei estranhas, assim, sabe? Pouco efetivas, confusas. Eu não vou entrar em todas, até porque não sou analista tático, mas só para pontuar mais uma. Ele tirou o Cristaldo no meio no intervalo. Inclusive tinha que ter tirado o JP Galvão também, né? Beleza, insistiu mais um tempo com o JP Galvão, até porque o último jogo tinha sido, né, a reta final tinha sido um pouco menos pior. Mas no intervalo tira o JP, cara, até para evitar a vaia, sabe? Enfim, não, mas no intervalo ele tirou o Cristaldo, que de fato eu acho que estava um pouco abaixo, estava meio cansado, estava deixando a desejar. Só que na minha opinião, o Cristaldo estava deixando a desejar, principalmente
na questão do ímpeto, física, marcação, ajudar a compor, preencher espaço. E quem ele bota para substituir é surreal. É o Natan Pescador. É o cara que vai te dar menos intensidade, menos marcação, menos de tudo isso que o Cristaldo ficou devendo. Sabe? Às vezes é melhor tu botar um cara que faz crossfit no lugar do Cristaldo, que não sabe chutar uma bola. E só dizer assim, ó, meu, acompanha esses caras aqui, não desgruda desses dois aqui, fazer. Cara, de repente seria melhor. Tu não precisava exatamente de um jogador de futebol, ele precisava de preenchimento de espaço, de marcação, de intensidade, sabe? Ele botou o Natan Pescador, cara, pra substituir o Cristaldo. Piorou, obviamente, sabe? Então eu acho que o Renato foi mal hoje também, e eu ponho na conta dele um pouquinho dessa caixinha aí do empate, né? Dos 2 pontos perdidos na tarde de hoje na Arena. Aí o terceiro item, que é o mais nebuloso, eu vou deixar aqui ele meio são 4, tá? Mas esse terceiro é meio nebuloso. É a preparação física. Não sei se os preparadores físicos do Grêmio, ou a fisiologia, ou alguém lá dentro, não pode ter falhado. Porque assim, cara, beleza, tava quente pros 2 times, tá? Mas será que o Grêmio não vem de uma sequência de jogar todos os jogos até o momento com os titulares? E neste jogo, com sensação térmica superior a 40 graus, não se tinha uma possibilidade de prever que o Grêmio ia trotar em campo, porque o Grêmio trotou em campo, foi um dos grandes pontos que me chamou a atenção, né? Vários jogadores não conseguiram jogar futebol praticamente por conta de uma questão física, de uma questão de movimentação. Eu falei do Cristaldo, mas tinha mais gente na turminha ali, sabe? Talvez o Cristaldo mais do que todos, mas tinha mais gente na turminha. E aí assim, cara, não sei se não era coisa para prever ali na fisiologia. Porra, o Reinaldo já tem idade avançada. Até ele acho que ele não foi tão mal hoje, frente ao horror todo que a gente viu, né, de vários outros jogadores. Mas, cara, o Villasanti, mais um jogo também jogando seguido, não descansou nenhum. Obviamente não jogou tudo que sabe. Então, assim, talvez tinha questão física ali que pudesse ser melhor trabalhada. E ou não foi, ou foi e o Renato atropelou, alguém mais atropelou, não sei. Mas fica um asterisco aqui da questão física, porque eu acho que ela não foi bem planejada ou executada para esse jogo, tá? Eu acho que a questão do calor não é bem assim, tava quente para os dois. Tava, mas os caras estão fazendo pré-temporada há quase 2 meses, o Grêmio tá há menos de 1 mês, né? O Grêmio tá jogando aí com titulares todos os jogos, mesmo sem preparo físico ideal lá no começo da jornada. Então, é mais complexo do que uma frase pronta, do que uma respostinha assim, assado, tá? Não sei se não tem mais culpa nesse cartório aí, vindo também da parte física. E para fechar, cara, percebam que os 3 primeiros combos de culpa pro jogo de hoje que eu tô dando são coletivos, né? Direção, não, eu ia falar comissão técnica, mas não, na real não, o Renato, né, tem essa culpa aí individual também. Aí, de novo, um coletivo que é talvez a questão da preparação física. E o quarto culpado, cara, volta a ser um indivíduo. Desculpa, JP Galvão. Eu sei que a culpa do Renato já passa um pouco pela insistência nele. Mas, cara, direção entregou um grupo ruim. Renato cometeu erros. A questão física foi prejudicada hoje. Mas se o JP Galvão enfia pro gol 1 ou 2 das 3 bolas, dos 3 gols claros que ele perdeu, o Grêmio ganha. Sem brilho, talvez, com alguma dificuldade, talvez, mas ganha. Cara, ele perdeu gols inacreditáveis. Teve uma cabeceada, o pessoal fala muito daquele que ele cortou e ficou na cara do gol e chutou pra fora, que foi realmente bizarro, mas teve um cabeceio que ele dá livre, leve e solto ali, que ele tira a bola, que ele dá de zagueiro, sabe? Aliás, ele teve umas 2, 3 bolas que ele atuou como zagueiro, afastando o gol, sabe? É inacreditável, cara. Inacreditável. Pra mim tá visto. Pra mim ele é ruim mesmo. Não é só uma fase tão feia como a gente achava. Não, o cara da seleção da Itália, ídolo no Cagliari. Quem é o Cagliari? Eu já falei isso aqui. O Grêmio lá na Série A da Itália briga pelo G4 todo ano. Mais do que no Brasileirão, talvez, que às vezes os times grandes se atrapalham e ficam em 10º, 12º. Sabe? Quem é o Cagliari? É um time horrível.
sabe? Jogou na seleção da Itália uma vez na vida, uma seleção que não vai nem pra Copa mais, a duas Copas. Tô começando a achar que ele é ruim mesmo. Porque até então eu tava dizendo, não, o cara foi uma boa aposta, mas, poxa, não encaixou, pá, tá com azar, não sei o quê. Ah, ofuscado pelo Suárez, agora, pá, de repente com ritmo, não sei o quê. Cara, hoje parece que assim, ó, brum, desenho. Pegaram uma cartolina e desenharam, assim, não. Na real, ele é meio ruim mesmo, é meio pé duro. Porque, cara, não é só momento, fase, confiança. Tem coisa que tu vê, cara, pelo amor de Deus. Tu bota o Elias, aquele ali, e o cara vai fazer 3 gols hoje, sabe? Tu bota o Elias Manuel, aquele que tá na, sabe? Não precisa ser craque, não tô falando, o Suárez teria feito 3 gols, seria 4-1, que nem ano passado. Falei aqui, né, meio brincando, mas cara, não precisa ser o Suárez, bota um cara ali mais efetivo, bota o André Henrique na posição dele, que talvez ele tinha feito 2, 3 gols ali, desses que o JP perdeu. Então, assim, claro que os jogadores como um todo têm culpa, atuações ruins, a gente viu aqui ou ali, mas, cara, beleza, atuações ruins, cansaço, questão do calor, beleza. Agora, o JP Galvão passa diretamente por ele, esse resultado horroroso, porque ele complicou um jogo que poderia ser até razoavelmente tranquilo, ou pelo menos poderia ter sido construída uma vitória. Eu vejo assim a coisa, eu vejo que é uma complexidade, eu vejo que né, uma culpa aí compartilhada, mas no frigir dos ovos é assustador. Assustador porque é o que a gente tem em mãos e não sei se a perspectiva é de melhorar muita coisa aí ainda para esse ano. Para esse semestre praticamente é certo que não. A gente vai ter que se virar com o que a gente tem e seja o que Deus quiser. Feito? Era mais ou menos isso. Oremos. Falou, abraço.